Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. O que a gente pode ver aqui que não foi também uma sangria desatada, o mercado deu uma batida forte, né? Hoje, nesse momento, caindo menos de 1%, 0,95% de queda. O papel voltou a testar a mínima desses últimos dias, né? Ontem a mínima foi de 53,089, hoje 53,086. Acima, portanto, da mínima da semana passada, que foi de 53,028. E já recupera bem, já voltou a trabalhar acima desse suporte dos 53,860. E não me surpreenderia em ver o nosso mercado fechando, se não no lado positivo, pelo menos praticamente estável no 0 a 0. Tá certo? Tem alguns papéis aqui, como por exemplo JBS já subindo no 4,40, o IBR já positivou, o Bradesco já positivou. O Bradesco, a compra que nós fizemos, por exemplo, ontem, BBDC4, compramos ontem, veio a pressão toda, não fomos topados e saímos aqui com 1,70 de ganho. Tá certo? Aí, enfim, 1,70 no mercado como esse, vindo para baixo com tudo, lucro bom é lucro no bolso. Então, o mercado, o ponto fundamental que eu já disse no call da abertura e volto a repetir aqui, é que nesses mercados, né, como hoje, né, um estresse danado, vai abrir, é fim do mundo e tal, você não pode entrar nesse ritmo, você tem que se distanciar do sentimento da massa, você tem que entender o que a massa está passando e tirar dinheiro com isso. Ou seja, enquanto um monte de gente abriu vendendo na abertura, com certeza perdeu dinheiro. E na verdade a gente fez o contrário. Esperou o mercado cair e entramos comprando. Deixa eu pegar aqui. Esperamos o mercado cair no mini índice e quando rompeu aqui os 370 a gente entrou comprando. Tá aí. Uma linda alta. Ficamos posicionados aqui até 11 horas da manhã, a gente ficou junto. A gente teve um call um pouquinho maior hoje. Mas deu aqui de 370, por exemplo, aqui deu tranquilamente o pessoal ganhar aí uns 500 pontos, 350, 400, 500 pontos. Ou seja, a gente entrou na posição inversa. Ou seja, o mercado vai, né, vai tudo para baixo. Na verdade, a gente esperou para voltar a subir. E alguns papéis aconteceu isso. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o OGX. Mas antes de eu entrar em OGX, vamos seguir o roteiro normal. Eu falei de índice Bovespa, eu vou falar aqui do S&P agora. Teve realmente uma batida muito forte hoje. Tá aqui, a batida foi muito forte, melhorou um pouquinho, enfim. Chegou a testar a banda inferior de Bollinger. Agora aqui fazendo um fundo, fazendo uma divergência de fundo com estocástico. E a expectativa é que comece a fechar hoje, fecha um pouquinho melhor. Quando eu digo um pouquinho melhor, a expectativa é que ele venha fechar acima do fundo anterior de 1.292. Se já fechar acima dos 1.292, já fica bem tranquilo o mercado para a semana que vem. Tá certo? Mas o S&P está numa tendência de baixa, fez um fundo abaixo do fundo anterior. Topo de fundos consecutivos mais baixos, né? Estamos numa tendência de baixa. O mercado lá fora só vai sinalizar uma reversão mais forte quando romper para cima com substância, quando romper para cima com aumento de volume. Essa é a linha de tendência de baixa aqui. Petrobras, um e pouco de queda agora. É uma realização até normal para o movimento que ele fez ontem. Você vê que ele veio aqui testar na mínima do dia suporte de 18,43. Veio um pouquinho abaixo disso, 18,39, e já reverteu para recuperar boa parte das perdas do início do dia, né? Então, Petrobras também não me surpreenderia em ver ele fechando nas máximas perto dos 19, enfim.
estocástico aberto, né, comprado já em 26%, mostrando que esse mercado tem tudo para subir. E aqui, se a gente analisar esse movimento, se a gente analisar essa cunha, né, cunha de reversão justamente porque ela está contra o movimento anterior. Ela está contra o movimento, ela está, desculpa, a favor do movimento anterior, sinaliza um movimento contrário. Então olha só, onde ele rompeu, e é normal depois de uma resistência forte rompida voltar a testar, e foi exatamente o que aconteceu. Ele testou o suporte dessa linha de tendência de baixa, testou como suporte e agora volta a subir. Ou seja, a projeção dessa cunha leva o papel aqui para casa de 21,20, arredondando. Então o objetivo dessa cunha de reversão é essa, 21,20. Tá certo? Então o mercadinho Petrobras bem tranquilo. O óleo doce também continua dentro de uma área de deriva, não fez um fundo abaixo do fundo anterior e já começa a reverter, enfim, praticamente zerou aqui a mínima. Ela fechou ontem em 36,72, fez máxima hoje em 36,70, agora um pouquinho para baixo, 36,40, 0,84 de queda. Ou seja, o mercado, apesar do estresse, a Europa ficou bem negativa. A Alemanha, hoje de manhã cedo, estava com menos 4%, ou seja, 4 negativo. Agora continua bem negativo, 3,40 de queda. Inglaterra, 1 e pouco de queda. França, 2,20 de queda. Enfim, petróleo também caindo 4% hoje. Então, apesar da Europa estar bem negativa, lá nos Estados Unidos também, na casa de 2%. Nasdaq 2,20%, o Dow Jones 1,77 de queda e o S&P 1,97, 2% de queda. O nosso mercado aqui sustentando bem 1% de queda só. Ou seja, estamos tentando nos desvencilhar do movimento. Então, voltando agora para o OGX, a gente vê que o papel chegou hoje a 4% de queda. Nesse momento ele está com 1,5% de queda só. Então vários papéis fizeram isso aqui, ou seja, abre com gap forte, né, no desespero dos comprados, né, na fraqueza emocional da massa, deu na verdade uma compra agressiva. Ele alfinetou essa linha de retorno do canal de baixo aqui, alfinetou e reverteu. Se eu jogar um gráfico, por exemplo, de 30 minutos, eu vou ver que ele abriu com gap grande. Olha aqui, abriu com gap grande e já reverteu, né? Já reverteu bem. Não sei se vai fechar o gap hoje, mas de qualquer maneira tem uma resistência agora aqui. Isso gráfico de 30 minutos, nos gráficos de 30 minutos, continua com topos de fundos consecutivos mais baixos. Mas eu vou traçar aqui agora os principais suportes e resistências. Aqui está o principal suporte e resistência para o gráfico de 30 minutos. E tem um outro suportezinho que é, puxar para cá, tem essa mínima do dia, que é sempre um suporte importante. Tá certo? Rompendo então os 10,38, 10,38 tá bom? Aí ele passa a ter um objetivo aqui em cima nesse gap que ele deixou nos R$11. Tá certo? Então o mercado tá aí. O IBR no positivo, o JBS chegou a subir 4% hoje. Deixa eu voltar aqui para o diário. Tem alguns papéis aqui
chegaram a subir bem. Com gás, 2% de alta. Com gás deu uma compra bonita aqui. CGAS 5. Olha aqui. Abriu com uma pequena realização. Voltou, já explodiu para cima com tudo, foi embora. Então, muitos papéis aconteceu isso aqui. Se a gente pegar Souza Cruz, por exemplo, Cruz 3, abriu, realizou um pouquinho e voltou a subir, está no positivo outra vez, com um pequeno pivôzinho armado aqui. É uma nova compra para Souza Cruz agora, né, rompendo essa máxima de 27 aqui, 27,60. Então o mercado tá bem tranquilo. Óbvio que alguns papéis caíram bem, mas não está desesperador. Não quero entrar no mérito das MRVs, PDGs, Gafisa da vida, porque a gente sabe que o fundamento desses papéis não são bons. Mas você pega um papel, por exemplo, como o CSN, CEMIG, vamos pegar aqui CSN. Os papéis que vinham ruim, continuam ruins. Não ficaram piores. Olha aqui CSN. Testou a banda inferior de Bollinger como suporte e já reverteu para cima. Se fechar na máxima, forma um belo martelo de reversão. Pegar aqui, por exemplo, os Minas, por exemplo, um desastre. Mas os Minas já estava numa situação ruim. Não foi o mercado de hoje que fez com que ele ficasse. Ele já vinha numa situação ruim. O que ele fez? Abriu com gap. E se ele fechar aqui, vou até traçar. Pegar uma figura aqui. Nossa, a mínima de ontem foi 8,50. Se ele fechar hoje em 8,50, ele forma uma linha de contra-ataque que é a figura de reversão. Mauro Bozo, depois de uma queda, Mauro Bozo forma uma figura de reversão. Quando a gente vê o Mauro Bozo depois de um movimento de queda desse, olha só, no caso aqui, não confirmou, fez uma figura que lembra um martelo, subiu num dia, depois bateu outra vez. Enfim, hoje, ontem fez um outro Mauro Bozo e hoje parece estar querendo fazer uma outra figura de reversão. Confirma essa figura na segunda-feira, caso o mercado venha abrir rompendo a máxima de hoje para buscar os 9,07. A máxima de hoje foi 8,45. O interessante é que ele venha fechar a 8,50. Fechando 8,50, maravilha. Ou então, se ele vier fechar aí bem mais alto, acima de 8,75, aí ele forma uma linha penetrante de alta que também é figura de reversão. Tá certo? Então o mercado não está muito pior do que já vinha nesses dias. Muito pelo contrário, agora começando a fazer umas figuras de reversão depois dessa batida forte. Chegou num nível já bastante deprimido, alguns papéis aqui, e começam já a ameaçar, digamos assim, uma reversão, como é o caso de CSN, como é o caso de Uzi Minas. Tá certo? Vou ficando por aqui. Na semana que vem estou de férias, vou tirar uma semana de férias, mas o boletim das 12h30 vai estar continuando. Eu queria agradecer a participação de todos e volto no dia 11 agora de junho. Tá certo? Muito obrigado, tenham um bom dia, bom fim de semana, fiquem com Deus.